Rogério, nós estamos no capítulo das preces, né? O capítulo, na verdade, chama Pedi e Obtereis, e ele traz aqui alguns tópicos interessantes: qualidade da prece, a eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos. Aí tem uma série de instruções dos espíritos. Mas a gente está falando da prece. Prece é aquele momento de religação, né? No momento que a gente se conecta com o plano superior, a Deus, os espíritos elevados. Normalmente fazendo o quê? Pedindo, louvando, agradecendo, né? Na maioria das vezes pedindo, louvando pouco, agradecendo menos ainda. Somos nós, ainda imperfeitos nesse planeta, em progresso, tentando ser melhores do que fomos ontem. Esse é o objetivo, né? Então, esse capítulo é muito interessante, porque ele traz, na ótica de Allan Kardec, é interessante a forma que ele organiza, e ele traz assim um estudo pormenorizado da prece. Funciona, não funciona? Ele era um espírito questionador, ele era um ser, um cientista. Então, ele começa com o primeiro tópico dele que ele aborda é o seguinte: a qualidade da prece. E aí ele traz uma passagem de Mateus para começar a nossa reflexão. Diz o seguinte: quando estiver orando, não faça como os hipócritas, que fingidamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiser orar, entre no seu quarto e com a porta fechada e secretamente orando, ora a seu Pai, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, te recompensará. Não se preocupe em pedir muito nas suas preces, como fazem os pagãos, que imaginam que, pela grande quantidade de palavras, é que serão atendidos. Não queiram se parecer como eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa, antes que você peça. Mateus. Eu acho interessante essa passagem, sempre me lembra da música de Gilberto Gil, que ele fala: quando você quiser falar com Deus, tem que apagar a luz. Vou ficar no meu quarto. Ou seja, vamos ter intimidade, vamos abrir o coração, né? E interessante, vem completando essa mensagem. Então, quando você estiver rezando, Kardec prossegue em sua avaliação, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa, a fim de que vosso Pai, que está no céu, também perdoe os vossos pecados. Se você não perdoar, o seu Pai que está no céu também não perdoará os teus pecados. Essa já é uma passagem de Marcos. Também disse essa parábola a alguns que acreditavam verdadeiramente ser justos e desprezavam a outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, se mantendo de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, agradeço por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou 10% de tudo que possuo. Parece bonito, hein? O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, não arriscava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Asseguro que o publicano voltou para sua casa perdoado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. É a passagem de Lucas aqui. E Jesus
definiu claramente os tipos de prece, as qualidades da prece. Quando orar, diz ele, não se apresente em destaque. Ao contrário, faça sua prece em segredo. Não exagere na sua oração, pois não é pela quantidade de palavras que você será escutado, mas sim pela sinceridade das suas palavras. Antes de rezar, se tiver qualquer coisa contra alguém, o perdoa primeiro, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora, enfim, como humilde, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examine seus defeitos, não as suas qualidades. E se você se comparar com os outros, procure o que há de mal em si mesmo. Então, essa primeira etapa aqui do capítulo, ele já traz o sentido da sinceridade, o sentido de ter a consciência tranquila. Como é que eu vou me levar a Deus tendo ainda sentimentos contra outras pessoas, contrário à lei da caridade, à lei do amor? Então, a primeira coisa interessante é que quando nós vamos elevar o nosso pensamento, vamos começar perdoando a quem nos tenha feito algum tipo de mal, como diz a própria prece dominical. Então, essa é a primeira parte. Então, a gente começa assim. E para elevar o pensamento a Deus, nós temos que ser sinceros, despir nosso orgulho, porque Deus sabe quem somos. É um momento de intimidade de nós com o Criador. E, seguindo aqui, ele traz um tópico interessante que ele chama de eficácia da prece. Ou seja, a capacidade, que essa prece tem de produzir efeitos. Às vezes a gente lê o tema. Então, o tópico aqui que Kardec nos traz é o seguinte: será que rezar realmente funciona? Essa é a pergunta dele, sendo bem objetivo. Então, ele traz uma passagem de Marcos que nos ajuda a entrar no tema, que é o seguinte: seja o que for que estiver pedindo na prece, acredite que receberá o que você pedir. São Marcos. Essa forma de leitura aqui eu fiz um pouco mais coloquial, para que todos compreendam bem o que Jesus queria dizer. Olha só: seja o que for que estiver pedindo na prece, acredite que receberá o que você pedir. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Quer dizer que você pode pedir qualquer coisa e você vai receber? Será que é isso mesmo? Há quem conteste a capacidade de produzir resultados da prece, com base no princípio de que, se Deus conhece as nossas necessidades, é inútil expor através da prece. Os que assim pensam acrescentam que tudo no universo se encontra interrelacionado por leis eternas, não podendo nossos pedidos alterar os decretos de Deus. Já que não vai alterar nada, tudo já está tudo programado, então não adianta eu pedir nada, Deus não vai mudar nada. Simples assim, então não adianta pedir. Sem dúvida alguma, existem leis naturais imutáveis, que não podem ser canceladas conforme o desejo de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas ao acaso, existe uma grande distância. Se fosse assim, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só caberia curvar a cabeça ao resultado dos acontecimentos, sem pensar em evitá-los. Não deveria preocupar-se, por exemplo, de se desviar de um acidente, de um raio, de alguma coisa que venha acontecer com ele. Deixa acontecer, não vou fazer absolutamente nada. Então, Deus não lhe concedeu o raciocínio e a inteligência para que os deixasse sem utilidade, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo um homem livre para agir de uma forma ou de outra, seus próprios atos produzem resultados a si mesmos e aos demais, como consequências diretas do que ele faz ou deixa de fazer.
Então, devido à sua ação, existem, pois, acontecimentos que seguramente escapam ao acaso e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei de movimento sobre o qual o mecanismo desse relógio está baseado. Essa é a forma de raciocinar de Kardec, muito objetiva, como se fosse um relógio. Nada vai ser alterado. Então, portanto, é possível que Deus atenda a certos pedidos sem perturbar as leis inalteráveis que governam o conjunto do universo, sendo o atendimento destes pedidos sempre dependente de sua vontade. Então, primeira coisa é que a gente pode mexer em algumas coisas sem, como diz os espíritas, derrogar as leis de Deus. Então, o conceito de que lhe será concedido o que quer que pedir através da prece, não seria lógico pensar que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a capacidade de Deus de prever no futuro se ele não atende o pedido. Então, tipo assim, então Deus não me vê ou não sabe o que vai acontecer. Então Deus não tem esse poder todo. Então, uma vez que Ele já sabe o que a gente precisa, né? Melhor do que nós mesmos. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixa sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. É bem essa ótica. Quem já é pai e mãe, se olhando para os semblantes aqui, todos já passaram pela paternidade ou vão passar algum momento aí, ou paternidade. Quando a gente educa os filhos, a gente percebe muito mais nitidamente isso. Nem sempre o que eles querem é o melhor para eles. Então, nessa posição aí, a gente se sente um pouco na posição de Deus. E imagine quando Deus olha para a gente no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas tarefas, e a gente faz, poxa, precisava que isso acontecesse dessa forma. Será que era melhor? Era o melhor resultado realmente para nós, diante da nossa eternidade? Seres milenares que somos, espíritos eternos, nós existimos de muito tempo. Então, esse é um ponto. O que Deus sempre concede, se pedir com confiança, esse é um ponto importante. O que eu vou conseguir com a prece? Vou ganhar o bilhete da loteria, né? O pai de Chico Xavier pediu isso, né? Ou será que não consegue o bilhete da loteria e tal? O que eu consigo se eu orar com fé? É a coragem, a paciência e a resignação. Me dá entendimento do que eu preciso entender nesse momento. O que eu preciso entender? Como eu deveria conduzir a minha vida diante de tal ou qual situação? Eu acho que isso é importante. E deixar a nossa mente vazia, porque é uma conversa. A prece é uma conversa com Deus. E uma conversa não só um fala, senão é monólogo. Então, quando você precisa falar, e ele também vai falar. E você precisa estar receptivo à mensagem. A gente normalmente faz o quê? Pede, depois fecha o evangelho, vira na cama e dorme, né? Pronto, já falei tudo que eu tinha para falar. Vamos deixar a mente da gente vazia para que a gente seja receptivo às orientações dos bons espíritos e de Deus, né? Bom, também considerar o que através da prece? Os meios de sair por si mesmo das dificuldades através de ideias que os bons espíritos possam transmitir a você, deixando dessa forma a você mesmo o mérito da ação. Ele apoia os que ajudam a si mesmos, de acordo com o princípio de que se ajude que o céu te ajudará. Não atende, porém, os que esperam tudo de um socorro sobrenatural, sem fazer uso das capacidades que possuem. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre sem fazer o mínimo esforço. Começo a rezar, não vou fazer nenhum esforço e espero que um milagre, como disse aqui, um ato sobrenatural
apareça e resolva todos os meus problemas. Alguém tem que vir, alguém de fora vai resolver. E o princípio aqui é: eu vou resolver meus problemas com a ajuda do alto. Né? Vamos ver um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o atormenta terrivelmente. Sem forças, cai no chão. Pede a Deus que o ajude e apenas espera. Nenhum anjo virá lhe trazer água. Porém, um bom espírito sugere a ele uma ideia de levantar-se e pegar um dos caminhos que tem à sua frente. Por um movimento instintivo, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se levanta, caminha e descobre mais à frente um riacho. Ao avistá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirou e pela força que me concedeu. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita em vez do caminho da esquerda. A cena é a mesma, o resultado é o mesmo, o entendimento completamente diferente. Completamente diferente. E na maioria das vezes, é aquilo que a gente estava falando: agradecer. A prece tem 3 objetivos: pedir, louvar e agradecer. A gente recebeu inspiração em vários momentos da nossa vida. Eu, pelo menos, são incontáveis as vezes que o plano superior já me tirou de várias situações. E reconhecer isso é muito importante, essa conexão, essa gratidão. Então, sempre que a gente tem uma ideia, um momento que aquilo que você nem passava pela sua cabeça e você de repente acha a solução, vamos ser um pouco mais humildes aí e entender que teve uma intervenção aí e que nós fomos presenteados nesse momento. Então está na hora de agradecer. Então, alguns dirão: porque o bom espírito não lhe disse claramente, segue o caminho que encontrará o que necessita. Não é bem isso? Eu queria que viesse aqui e me dissesse: o que eu tenho que fazer, me diz aí todos os detalhes, passo 1, passo 2, passo 3. Se existir espírito, ia resolver dessa maneira. Então, por que não se apresenta para guiar e sustentar nesse momento de fraqueza? Dessa maneira, poderia facilmente convencido da influência da vontade de Deus. Bom, primeiramente, por que ele não faz isso? Para lhe ensinar que cada um deve se ajudar a si mesmo e usar as suas próprias forças. Depois, pela incerteza, ele vai testar a confiança do homem em Deus e a sua submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, encontrando alguém, começa a gritar e esperar que alguém venha o levantar. Se não vê ninguém, esforça para se levantar. Não é bem isso? Você deixa a criancinha, quem tem criança que está aprendendo a andar, cai, bate a cabeça, não se preocupe, deixa que levanta, vai passar a mãozinha assim, e continua. Mas se você for lá e pegar na mãozinha, toda vez ele vai chorar, porque vai ficar mal acostumado. Então tem muitas crianças ainda mal acostumadas com 30, 40, 50, 60, 80 anos, né? A gente precisa se olhar um pouquinho. Então, se o anjo te acompanhou, que acompanhou Tobias, lhe houvesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te proteger de todo perigo, nenhum mérito teria Tobias. Confiando no seu companheiro, nem sequer pensaria ter uma ação. Essa é a razão porque o anjo só se apresentou quando voltaram. Então, a prece nos é muito importante, primeiro, para manter a ligação com o plano superior, para que possamos nos inspirar, né, nos aconselhando e agradecendo principalmente ao plano superior todas as bênçãos que nós temos todos os dias. Todos os dias nós reclamamos, pedimos, mas se a gente fizesse um exercício de no final do dia
anotar tudo de bom que aconteceu com você no final do dia, a gente veria que as bênçãos são muito maiores do que o que a gente tem para pedir. É isso, pessoal.